Está gravando. Então, a paz do Senhor para todo mundo. E vamos agora iniciar a aula com Eliseu e o azeite da viúva, tá? Nós já oramos, né? Tia Esther já orou, já pediu a orientação do Senhor para essa lição. E o texto básico dessa lição está em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí e não souber achar, peça ajuda aí para alguém e deixa aí separado, em 2 Reis, tá? Nós vamos... são 7 versículos e a gente vai falar dessa história pequena, mas muito importante na vida de Eliseu, né? E dessa viúva, que não é a viúva de Elias, né? Que já passou, é outra viúva, a gente vai aprender sobre ela. Então, deixa o texto aí separadinho, tá bom? Agora vamos para correção da tarefa da aula passada, tá certo? Eu não sei quem fez aí, não sei se o Dani fez. Fez, Dani, a tarefa da aula passada? Gente, vocês estão me ouvindo? Eu não consegui fazer. Você não conseguiu? Era fácil, né? Era de Hebreus 13, 17, para obedecer aos seus líderes, submeter às autoridades deles, né? A gente aprendeu sobre respeitar, né, os nossos líderes, pastores, professores, pais, né? Que isso agrada a Deus. Então, era só para você circular, né, as palavras, ou escrever e mandar para a gente as palavras, que é algumas formas que a gente demonstra respeito pelas pessoas, né? Então, tinha que escrever a palavra ouvir, obedecer, ser educado, mostrar uma boa atitude. Tá vendo aí, circulado em vermelho? Era isso que era para fazer, tá bom? E aí tinha lá uma frase, né? Lembre-se, quando você desrespeita os servos de Deus, você está desrespeitando quem? Quem está escrito ali? Deus. Deus, né, Esther? Então, Isso. a gente não pode desrespeitar, né, os mais velhos, né, a gente tem que ser obediente, senão quem vai se entristecer é Deus, e a gente quer deixar Deus contente, né, para ele nos abençoar. Então, essa era a tarefa da aula passada. Eu sei que teve alguns alunos aí que fizeram, viu, a tarefa, tá bom? Então, o versículo-chave hoje não está em 2 Reis, tá? 2 Reis é só a história. Mas o versículo-chave está em Mateus, capítulo 6, versículo 8. Essa versão que a tia está lendo, eu acho que vocês já compreenderam esse negócio de versão, né? Cada Bíblia tem um jeito que foi escrita, tá? Isso a gente chama de versão. A versão que está aqui, ó, é NVI, que é a nova versão internacional. Então, é uma versão que muitos pastores, muitas pessoas usam. Por ela ser internacional, muitos cristãos usam ela, e é muito boa. Ela se aproxima bem do texto original, tá? Então, Mateus 6, 8 diz assim. Vamos ler junto, gente? Dá para ler aí? Mesmo que uma voz Vamos. mais na frente que a outra, tá bom? Vamos lá. Porque Que o Porque o seu seu pai Pai sabe sabe do que que vocês vocês precisam precisam antes antes mesmo mesmo de o de o pedirem. pedir. Mateus Isso, 6:8. isso, Mateus 6, Mateus 8. 18, isso mesmo. Lembrou, Ai, hein? É Jesus. bom falar sempre a referência, né? O endereço, para a gente guardar aqui na nossa cabecinha, né? Vamos decorar esse versículo, porque é muito bonito, né? Porque o seu pai, quem é pai aí que está falando? É o nosso pai de carne, terreno? Quem é que sabe? Não, do céu. Isso, é o nosso pai do céu. Tá entendendo, Ronald? Que chama Deus.
É o Deus. Senhor, né? Então tá falando assim, ó, porque o seu pai, que é Deus, sabe do que vocês precisam. Deus sabe de tudo? Sim, né, Sabe. gente? Ele Sabe, sabe tá. de tudo, não é? Por quê? Porque ele é onisciente. Lembra que a gente já aprendeu isso? Que Deus é onipresente, né? Onisciente e onipotente. Onisciente é que ele sabe tudo. Tudo que todo mundo está pensando, tudo que todo mundo está falando. Não tem jeito de se esconder de Deus, né? Ele sabe tudo. Então, quando a gente vai pedir alguma coisa para ele, ele já sabe que a gente vai pedir. Olha que coisa, né? Mas mesmo assim, ele quer que a gente peça. O que você acha, Dani? Dani, tá aí? Oi. Sim. Deus sabe que ele quer que a gente pede mesmo assim? Mesmo ele sabendo as coisas que a gente vai pedir? Sim. Sim, né? Porque ele gosta de que a gente converse com ele, que fale as nossas necessidades, o que a gente está precisando, né? Então, desculpa, viu, gente? Estou meio agripadinha aqui. Então, nós devemos confiar na promessa de que ele sabe das nossas necessidades e a gente precisa que ele nos ajuda, porque tem coisas que só Deus pode nos dar. Tem coisas que só ele pode realizar milagres na nossa vida, né? Então, quando você estiver precisando de algo que você fala assim, não tem jeito da minha mãe resolver isso, não tem jeito do meu pai resolver isso. É preciso que Deus nos dê isso, né? Então você vai com fé diante dele, faz a oração, pede e espera. Confia que ele vai responder sua oração e vai suprir a sua necessidade. Amém? Então, na hora que você mais precisa dele, pode saber que ele está perto de você e ele vai te ajudar. É isso que conta a história de hoje. Então, está aí a sua Bíblia, né? Não sei se você abriu. Nós não vamos ler todos os versículos, não, mas aí vamos pelos slides, tá bom? A tia vai citando os versículos, tá? Então, 2 Reis, capítulo 4, né? De 1 a 7, começa falando da viúva e seus filhos. Vocês sabem quem é viúva, né? Viúva é aquele cujo marido morre, certo? Aí o marido dela havia morrido e ela ficou sozinha. E ela tinha 2 filhos que a gente, pelo texto, a gente vê que eles eram pequenos, não eram grandes. Eles ainda não trabalhavam. E só o marido dela que trabalhava. E o marido dela era uma pessoa muito especial. Vocês lembram que Elias e Eliseu, quando Elias estava aqui na terra ainda, né? Eles andavam juntos, lembra? E eles tinham uma escola de profetas. Vocês lembram disso? Que eles eles treinavam homens, né, para ensinar a palavra de Deus ao povo. Lembram disso? E esses homens eram chamados de discípulos dos profetas, quer dizer, eram alunos desses profetas, de Elias e Eliseu. Então, Elias foi para o céu, certo? Aí quem ficou no lugar dele como profeta foi Eliseu. E Eliseu era o profeta que Deus usava para falar às pessoas, os homens. E um desses homens é que morreu, entendeu? Era um discípulo de Elias e de Eliseu. E eles tinham outro trabalho, além de falar de Deus para as outras pessoas, para levar o sustento para casa, para comprar comida, para comprar as coisas que a família precisa, né? Igual o nosso pai e a nossa mãe, né? Que trabalham para comprar as coisinhas gostosas para a gente comer, vestir, não é verdade? Pois é, ela ficou viúva porque o marido dela morreu. E agora, para eles comprar as coisas e se sustentar? Como que eles iam fazer? Então, ela começou a passar algumas necessidades. Mas aí, gente, um dia aconteceu uma coisa muito triste, né? Porque
além de ela estar passando necessidade, a mulher tinha os 2 filhos para sustentar e o marido deixou uma dívida. Ele tinha uma dívida com uma pessoa, que na Bíblia fala que é credor. Credor é porque deu crédito para o marido para ele pagar depois a dívida, sabe? A gente não sabe que dívida era essa. Mas quando ele morreu, o que aconteceu? Esse credor, esse homem para que eles deviam, foi lá pedir para ela pagar essa dívida. E ela não tinha como pagar, ela não tinha mais dinheiro, né? Ela tinha só que comprar as coisas para eles comer. E aí, esse credor falou assim: ah, então você não tem como pagar? Eu vou pegar esses 2 filhos seus. Eu vou pegar esses 2 filhos seus e vou. Deixa eu ver, é isso mesmo. E vou levar eles para ser meus escravos. Olha só. Ia levar os 2 filhos dela embora como escravo para ele. Ah, Coitado aí dos você sabe, né? meninos. Hã? Coitado dos meninos. Coitado dos meninos, né? Além de não ter o pai, ia ficar longe da mãe. E agora? O que será E que Deus ainda ia mais fazer? atrapalharia. É. Aí ainda ia fazer deles escravo. Aí ela ficou desesperada. Imagine uma mãe desesperada para perder os 2 filhos. Então, o que ela foi fazer? Ela falou: peraí, meu marido era discípulo de Elias e Eliseu. E o Eliseu está aqui pertinho de mim. Eu vou falar com quem? Com o homem de Deus. Eu vou pedir orientação para ele. O que eu faço da minha vida? Então, ela foi no lugar certo, falar com a pessoa certa, porque Eliseu representava Deus ali. Hoje nós não temos os profetas para falar com Deus, nós podemos falar diretamente com Deus. Então, se você tiver alguma necessidade, pode dobrar o seu joelhinho, vai lá na cama, pedir um emprego para o seu pai, para sua mãe, a comida para pôr na mesa, o que você precisar, na escola, porque Deus vai ouvir a sua oração. Graças a Deus, né? A gente tem agora acesso direto com Deus. Por quê? Através de Jesus, né? Porque nós aceitamos Jesus e Jesus agora nos conecta com o Pai, que é Deus, né? Mas naquela época era o profeta. Então ela foi procurar Eliseu. Aí ela falou: Eliseu, olha Eliseu aí, carequinha, né? Eliseu, você é um homem de Deus, eu estou desesperada, né? E o credor, meu marido deixou uma dívida e ele quer levar meus filhos para me pagar a dívida. O que eu faço, Eliseu? Como que eu vou sair dessa situação, né? E aí, vocês acham que Eliseu ajudou ela? O que vocês acham? Você acha aí, Ronald, o profeta ajudou a viúva? Sim. Fala sim, fala. Sim, sim, faz um positivo aí, que eu vou entender. Então, ajudou, sim. Ele falou assim: o que você quer que eu faça por você? Ele queria ouvir ela falar, né? E logo em seguida ele falou: o que você tem em casa? Fala para mim, o que você tem em casa? Porque ele queria saber, né? Aí ela falou assim: ah, eu só tenho uma vasilha, né? Um jarro com azeite. Aí ele falou: ah, então sabe o que você vai fazer? Pega um monte de vasilhas emprestadas. Pega muita vasilha, pega as que você tem, vazias, né? Pega as que você tem e vai pedir para os vizinhos, pede um monte de vasilha emprestada, que e você vai pegar essa vasilha que você tem, esse pouco de azeite, e vai despejando nas vasilhas que você pegou emprestada, tá bom? E vejam só o que aconteceu, gente. A viúva derramando azeite. Aí os filhos ajudaram, pegaram um monte de vasilha, pediu para um vizinho, pediu para outro, pediu para outro. Olha, um monte de jarrinhos que eles arrumaram. E Eliseu falou: fecha a porta da sua casa, que o milagre vai acontecer. E pega a sua jarrinha de azeite e vai despejando nas vasilhas vazias. E ela, então, obedeceu
o que o profeta falou. E olha o que aconteceu. A viúva foi derramando azeite. E os meninos dela segurando as vasilhas, né? E eles encheram um monte de vasilhas. E enche uma, e enche outra, né? Até que ela pediu para o filho dela: ai, traz mais, que tá tendo azeite aqui. O azeite não parava, gente. Olha que maravilha. E aí, o que aconteceu? Aí o filho dela falou assim: não tem mais vasilha, mãe. Nós já enchemos todas. E agora? E na hora que ele falou isso, o azeite da vasilha dela parou. Parou, porque estava tudo cheio, um monte. E, gente, olha o que aconteceu. Deus fez um milagre. Ele fez o azeite continuar a jorrar até que todas as vasilhas estivessem cheias. Já pensou? E naquela época, o azeite era muito importante para todo mundo, porque era caro, né? E eles faziam tudo com azeite. Os bolos, as comidas, o pão para comer. É como se fosse o nosso óleo, né? O óleo. A gente não usa óleo para tudo? Para fazer arroz, feijão, pão, um monte de coisa. O azeite era muito importante para eles, né? E aí ela foi correndo contar pro Eliseu, né? O que tinha acontecido, toda feliz. Olha como ela tá feliz quando ela foi encontrar Eliseu. Ela falou: Eliseu, você não sabe como Deus usou a sua vida e me abençoou, porque nós enchemos um monte de vasilha de azeite, né? E aí Eliseu falou para ela: olha, tá vendo como Deus é bom, como Deus cuida de nós. Então ele falou para ela: agora você vai, vende esses azeites, pega o dinheiro, paga o credor. Lembra aquele homem que queria roubar, pegar os filhos dela? Então, paga ele e ainda vai sobrar para você comprar as coisas para os seus filhos e para vocês terem comida em casa e sobreviver. Porque ela tinha bastante azeite, ia vender um monte, ia ter para ela, para vender, e tudo foi resolvido. Glória a Deus, né, gente? Que bacana, né? Então, a gente vê que a viúva foi lá, ó, os meninos dela ajudaram ela, e foi para a rua vender o azeite. E vende para um, e vende para outro, e foi ajudando o, e já foi pagando o credor, né? Então, olha que beleza, né? Como Deus faz as coisas, né, gente? Quando a gente tem fé, a gente Deus abençoa mesmo, porque a gente confia em Deus e sabe que Ele jamais vai deixar o filho dele necessitado, passando fome, precisando das coisas, né? Então a viúva agradeceu Eliseu, né? E a gente vê aí no verso 7 que, aqui, ó, a viúva disse a Eliseu o que havia acontecido. E Eliseu disse para ela vender o azeite, né? E ela agradeceu por todo esse milagre, né? Gente, que bacana, né? E Deus se alegrou em suprir as necessidades dela. E Deus se alegra também a suprir as nossas necessidades, né? E aí, pensa aí, Ronald. Pensa aí, Dani, a tia Esther que está aí assistindo com a gente. Você tem alguma necessidade? Será que você está precisando? Não que a gente queira, porque a gente quer um monte de coisa, né? Eu também quero um monte de coisa. Eu quero um sofá que eu ainda não tenho. Eu quero um armário de cozinha que eu ainda não tenho, né? Então, não é as coisas que a gente quer, mas as coisas que a gente necessita. Você está necessitando, precisando mesmo de alguma coisa? Peça a Deus, né? Eu também tenho pedido algumas coisas para Deus, e Deus tem atendido minhas orações, né? Deus me curou, né? A tia teve Covid, fiquei muito ruim, e eu orei muito, pedi, Senhor, me dá saúde, me ajuda a passar por essa doença, né? Era uma necessidade que eu tinha para ficar bem, né? E Deus sabia disso.
e muita gente orou por nós, e Deus deu a cura, né? Que eu mais precisava. E aí, meu marido ficou sem trabalhar quase um mês, porque ele também pegou, ficou aqui. Eu também não pude trabalhar, mas aí teve os irmãos que trouxe cesta básica para a gente, teve os parentes que depositou dinheiro na nossa conta, para a gente pagar as contas, né? Conta de luz, conta aqui do apartamento. Gente, Deus é maravilhoso, e Ele supriu todas as minhas necessidades, porque Ele moveu um, moveu o outro, né? É assim que Deus faz. E a gente aceitou de alegria, e eu tenho certeza que essas pessoas estão sendo muito abençoadas, porque nos ajudaram. Até a igreja ajudou a gente, deu mantimento para a gente. Nossa, e a gente ficou super feliz. Por quê? Porque a gente viu que a mão de Deus estava ali. E não atrasamos nossas contas, pagamos tudo direitinho, e tinha um monte de coisa na nossa despensa, até coisa que a gente nem imaginava que tinha vontade de comer, tinha na nossa despensa. Você olha, até bolacha recheada eu ganhei. Você vê? E eu nem podia comprar. Tá vendo, Ronald? Como Deus é bom? É, Deus é bom mesmo, né? Então, Deus é fiel. Então, a gente não pode esquecer disso jamais. Entenderam? Então, Dani, tá ouvindo aí? O Ronald tem uma Oi. tarefinha para vocês fazerem em casa. Ó, super fácil, essa dá para vocês fazer. Pede ajuda aí pro papai e pra mamãe, tá? Olha, a Sabrina vai colocar lá e você vai escrever no papel, manda no Zap direto, tá? As palavras que você encontrou nesse quadro aqui, ó. E envie pelo WhatsApp, tá? Ó, essa tarefa de casa vale 3 pontos, hein? A outra valia 2. Essa vale 3. É a lição, tá bom? Ó, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, dentro desse versículo tem essas palavras. Vamos ver quantas palavras você consegue achar nesse quadro aí? Tá? Escreve para nós e manda, tá bom? Você vai ganhar 3 pontos, hein? Entendeu, Dani? Sim. Sim, vocês são um menino inteligente, não vai esquecer, hein, Dani, que você esqueceu a outra, hein? Então, gente, tá bom. Ó, a próxima aula de Eliseu, porque a semana que vem vai ser a outra aula da Tifã. Lembra, gente? A menininha lá do Haiti? Sim. Não percam, hein? Próxima aula super legal a história e tá bem curiosa, hein? É a tia Esther, né, que vai passar pra gente, tá? Isso. É, isso, né, Esther? Agora, a outra semana vai ser a de Eliseu, tá? Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Olha, gente, nós vamos ver uma criança ressuscitar. Vocês sabem o que é ressuscitar, né? Ó, tá morto aqui, ó, e vai viver de novo. Eba! Nossa, esse milagre, você não pode perder essa história de Eliseu, hein? Que aconteceu mesmo, né? Mais um milagre que Deus vai usar a vida de Eliseu. Ó, Tá tia bom? Miriam, tia Oi, Miriam, pode falar. Pode e as, falar. as crianças não podem perder mesmo essa aula, que vai ter um convidado especial nessa aula. Ah, eu não acredito. É, vai aparecer uma... Dani falou que já sabe quem é, né, Dani? Quem é a pessoa que vai na nossa aula? Tem certeza, Dani, que você sabe quem é? Então, ó, não pode perder, viu? Criançada que vai ver depois a aula gravada. Vocês, olha, dia 27 de junho, tem uma pessoa especial que vai estar na nossa aula, viu? Não percam mesmo. Ele que vai contar sobre a história. Ah, essa eu não vou perder, não. É, também já acho que já sei quem é, mas quero ouvir essa pessoa, hein? Gente, não é professora, não, hein? Ó, uma dica aí. É alguém que vocês gostam muito, muito, muito. Tá É bom? da igreja. Mais algum recado, tia Esther? Então, nós vamos orar para terminar a nossa aula. Tá bom? Não, nenhum recado especial. Só não faltem no próximo domingo para ver se o
O pai da Tifã conseguiu matar o Vitiora, hein, gente? Então, vamos lá, hein? Será? Tá? Vamos ver. Tá Tá bom. eletrizante a nossa história. Tá mesmo. Tá certo. Ô, gente, e hoje é o último dia da EBD Solidária, de levar os alimentos, tá? O Alexandre avisou. E então, hoje é o último dia, se você for levar algum mantimento hoje para a igreja, se você for para a igreja, tá? A gente vai ganhar mais uns pontinhos lá para nossa classe, tá bom? Qualquer alimento não perecível, tá bom? Vamos orar, então, para encerrar? Agora a tia vai fechar os olhinhos aqui para orar, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa aula, por o Senhor nos ter ensinado que nós devemos sempre ter fé e confiança, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado por todo o sustento, pela saúde, pela paz no nosso coração, pela alegria que nós temos de ter Jesus conosco, Senhor, e dar-nos um domingo na tua presença, Senhor. Abençoe cada família representada nessa aula. Abençoe também os alunos que não puderam participar hoje. De igual modo, Senhor, esteja com todas as famílias da nossa igreja, os professores, os pastores, e que o Senhor fale conosco ainda à noite, no culto, e muito obrigado por tudo. Uma semana abençoada para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Um beijo, criançada. Então, Um beijo, Ronald. Um beijo, fiquem na Dani. paz. Tia Até mais Miriam. tarde. Beijo, Deus Sabrina. abençoe. Até. Tchau, tchau.